Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito Eu. Eu sou o Samuel e hoje você vai entender a diferença entre doutrina e jurisprudência e suas importâncias para o direito. A diferença entre doutrina e jurisprudência muitas vezes causa uma certa confusão na cabeça de quem está iniciando no mundo do direito ou daquelas pessoas que não são da área e se deparam com esses termos. Mas elas são coisas bem distintas e nesse vídeo você vai entender bem a diferença de cada uma. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, pausa esse vídeo rapidinho, corra aqui embaixo, clique em inscrever-se e o mais importante, clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que sair vídeo novo, você será avisado, certo? Vamos à diferença entre doutrina e jurisprudência. Doutrina. Podemos definir a doutrina como a produção acadêmica de pesquisadores e estudiosos do direito. É a visão ou as várias visões de um autor ou de vários autores sobre determinados assuntos na área jurídica. A doutrina é importante porque normalmente traz uma visão mais de vanguarda, ou seja, que exerce ou procura exercer um papel pioneiro desenvolvendo técnicas, ideias e conceitos novos. Tudo isso sobre questões jurídicas sem ter que se preocupar com o andamento prático do direito em relação ao assunto que se aborda. Um exemplo seria um doutrinador, que é a pessoa que pesquisa, que escreve sobre a área do direito, ter um trabalho, ter uma pesquisa, ter um artigo escrito como a liberdade da mulher de emprestar o seu corpo para gerar o filho de uma outra pessoa, por exemplo. É a popular barriga de aluguel. Esse doutrinador não tem que se preocupar se um país ou outros países aceitam ou não aquilo, tem aquilo positivado ou não no seu direito, pois naquele momento ele estará focado apenas em produzir um conteúdo, a dar sua opinião, a dar um entendimento ao assunto embasado em argumentos jurídicos, na história da sociedade em que ele está, na história do mundo e gerar assim um conteúdo acadêmico sobre o tema. Se sua tese for bem aceita, ele passará a estabelecer na doutrina seu entendimento e posicionamento sobre aquele assunto, que, como eu disse, pode estar totalmente contrário a uma lei ou não, pois ele estará apenas colocando seu entendimento, seu posicionamento jurídico sobre o assunto. E no futuro, esse seu entendimento, esse seu posicionamento poderá ser utilizado por legisladores para alterar, para criar novas leis, mudando assim a visão da sociedade sobre aquele tema. Poderá também ser usado pelos tribunais, pelos juízes, para embasar suas decisões com base em alguma outra visão que a lei não tenha trazido para um caso bem específico. E existem pessoas que, além de doutrinadores, participam também da vida prática do direito. Um exemplo é o Guilherme de Souza Nutti, que é um doutrinador da área penal, e ele também é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E seu posicionamento doutrinário, aquilo que ele coloca em seus livros, na sua doutrina, obviamente influencia em suas decisões e baliza suas decisões como desembargador. Tá gostando do vídeo? Tá fazendo sentido para você? Então vá aqui embaixo rapidinho, clique em gostei e compartilhe com seus colegas. Depois no final do vídeo vocês se esquecem. Isso é muito importante porque ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e eu também a produzir mais conteúdos para você. Então vá aqui embaixo e já clique em gostei. Jurisprudência. De uma maneira bem simples, a jurisprudência é o histórico de decisões dos tribunais sobre determinado assunto. Ela tem valor argumentativo em ações que estão em curso e que tratam de temas já atingidos por jurisprudências, além também de ser um grande indexador de decisões semelhantes. O juiz não é impedido de decidir determinado caso da maneira que entender melhor, desde que não contrarie a lei. Porém, é importante e saudável que casos muito semelhantes, casos que guardam muitas semelhanças, tenham resultados, tenham decisões semelhantes. Afinal, a justiça não depende de um juiz específico para ser aplicada. A jurisprudência é o histórico de decisões sobre casos semelhantes que serão fundamentais, que embasarão decisões sobre novos casos semelhantes que venham a cair no judiciário. Mas não é qualquer decisão judicial que forma jurisprudência. Decisões de primeira instância, juízes de primeiro grau, não são consideradas jurisprudências. Jurisprudências são formadas por decisões de tribunais. Então, o que um tribunal decide reiteradas vezes sobre determinado assunto acaba se tornando uma jurisprudência. E você utiliza isso para embasar seus pedidos para as primeiras instâncias, para os juízes de primeiro grau, que terão que decidir de uma forma ou de outra em consonância com o tribunal. Então, para que serve a jurisprudência? Ela serve para orientar os juízes de qual decisão deverão tomar em determinados casos que a jurisprudência já tenha decidido, ou também de que maneira deverão interpretar uma lei que deixou alguma lacuna interpretativa. Isso é uma forma de padronizar, de orientar as decisões judiciais no país, porque não podemos ter decisões extremamente diferentes sobre casos parecidos. Isso não faz sentido e a jurisprudência está aí para uniformizar as decisões. Então, resumindo, a doutrina é a criação de conteúdo acadêmico através de pesquisas,
por pessoas que se empenham, que estudam muito o direito, e que essas criações, esses artigos, esses escritos influenciam na criação de lei, na modificação de lei, na interpretação de uma lei, nas decisões de juízes. E a jurisprudência é o entendimento reiterado de tribunais sobre determinado assunto, sobre casos semelhantes, para padronizar, para balizar as decisões judiciais e não termos aí uma discrepância em que um caso é julgado de uma forma num estado e um caso bem semelhante de uma forma totalmente diferente em outro estado, por exemplo. Ou até mesmo dentro do próprio estado, juízes julgando de formas totalmente diferentes casos parecidos. Então aproveita que você agora já sabe a diferença entre jurisprudência e doutrina e coloque aqui embaixo alguma observação, algum comentário, se ficou alguma dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa, se você sabia a diferença, se você achava que era tudo igual. Comente aqui embaixo que eu respondo curto, deixa o coraçãozinho em um por um. Às vezes demora por causa da correria, mas eu respondo a todos. Então é isso, um abraço, tchau!